E a gente começa agora o último vídeo do ano da série Geografia com Games. E esse vídeo é para você que ainda tem algum trabalhinho para entregar agora nesse finalzinho de bimestre que vem chegando. Bem, como o final de ano está chegando, você já deve ter alguma noção se você vai passar de ano ou se você vai ter uma péssima notícia para dar para seus pais no jantar de Natal. Bem, caso você ainda tenha algum trabalho para entregar que possa salvar o seu final de ano, esse vídeo é dedicado especialmente para você. E também já pensando no ano que vem, que é um vídeo de como você pode fazer os seus trabalhos escolares. Um jeito mais fácil, um planinho, umas dicas de como você deve fazer o seu trabalho. E essas dicas servem não só para trabalho de geografia, mas como trabalho de diversas matérias. Então a gente pode dizer que hoje é um vídeo da série Matérias Escolares com Games, ou algo do tipo. Bem, para conseguir um trabalhinho com uma nota razoável, você não precisa fazer muito esforço, basta seguir algumas regras bem básicas. Vamos lá. Primeira regra: professor é igual ao jogador de Crysis. Gráficos são tudo. Se você já jogou algum game da série Crysis, ou pelo menos conhece o game, sabe que ele é famoso pelos seus gráficos realistas e como ele foi por muito tempo considerado um tipo de requisito para saber se um PC era realmente bom. Se rodar tudo no máximo, o PC era um monstro. Um trabalho de escola é igual ao Crysis e o seu professor ou professora é igual ao jogador de Crysis. A primeira coisa que vai ser avaliada é a aparência, mesmo sem querer. O conteúdo do seu trabalho pode estar digno de uma tese de mestrado ou doutorado, mas se a apresentação estiver porca, cheia de rabiscos, papel amassado, capa mal feita, o professor vai no mínimo começar a ler seu trabalho já esperando algo mal feito. Então como é que você faz para ter um trabalhinho bonito, bem apresentado? Comece com uma capa bem feita, de preferência impressa, com letras limpas, sem nenhum tipo de frescura, por exemplo, uma Times New Roman. Na capa, minimalismo é a chave, menos é mais. Coloque o nome ou o tema do seu trabalho, o seu nome, o seu número e a sua série, a sua classe. Nada mais, não precisa ficar inventando mais frescura. Ah, mas meu professor não quer um trabalho impresso. Então escreve de maneira caprichada, fazendo uma letra bonitinha. Evitar rasuras, usar o corretivo, que isso faz toda a diferença. Segunda regra: não seja igual a Sony em Sony Superstars Battle Royale. Não copie dos outros. Sony Superstars Battle Royale não tem só o defeito de ter um nome gigantesco. Ele também tem a cara de pau de ser uma cópia de Super Smash Bros. Da Nintendo. E não adianta negar, o game é uma versão da Sony do game da Nintendo, onde seus principais personagens são colocados numa arena para lutar entre si. Assim como quase todo mundo que acompanha os games percebeu isso, seu professor também vai saber perceber quando você copiou o texto de algum outro lugar. E não adianta tentar dar uma de malandro para o seu professor. Ele passou o ano inteiro com você e corrigiu provas, questões e deu vistos no caderno o suficiente para saber como você escreve ou deixa de escrever, quais são os seus erros de português mais comuns, se você pontua ou não pontua, o uso de vírgula, todos esses tipos de detalhes. E se você copiar de um outro aluno da sua sala, pior ainda, porque vão ser dois textos exatamente iguais em trabalhos diferentes. Aí você vai estar assinando seu atestado de burrice. Então, se vai copiar de algum site, muito provavelmente da Wikipédia, então copia direito, faça citações. Citação de texto é algo bem simples. Você coloca o texto que você quer copiar entre aspas e no final dele escreva a fonte onde você retirou esse texto. Por exemplo, abre aspas, blá 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 blá, fecha aspas. E depois www.wikipedia, não sei o que lá, não sei o que lá, acessado no dia tal de 1900 tal. Ou então, abre aspas, blá 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 blá, fecha aspas. Livro Geografia com Games, autor japonês com voz tosca. Algo do tipo. É claro, também não me adianta inventar fazer o seu trabalho uma enorme citação ou só colocar citações diversas sem ter nenhum texto seu, sem nenhuma ideia sua, porque senão você também não vai conseguir uma nota boa. Você só vai estar fazendo um copy cola na cara de pau. Terceira regra: você não precisa revolucionar ou fazer algo de novo. Call of Duty é a mesma coisa todo ano e ainda assim vende bem. E vamos ser francos, né? Call of Duty não é nenhuma revolução nos games já faz um tempo. Ele pode até vender horror, ter um modo história bacaninha, que eu pessoalmente não acho nada de especial, mas enfim, e o multiplayer ser intenso, mas ele não é nenhuma referência de inovação.
Mas isso também não impede do game ter milhares de fãs e vender igual água no deserto, ou ultimamente água em São Paulo, né? Mas enfim. Seu trabalho também não precisa ser, então, inovador para se dar bem. Quando você for fazer seu trabalho, você não precisa chegar numa conclusão que vai mudar o mundo científico ou coisa do tipo. O que o seu professor espera é um trabalho que mostre que você se deu ao trabalho de pelo menos ler a respeito do tema que você escreveu, explicando como é que você chegou nas suas conclusões. Por exemplo, um trabalho sobre globalização pode ser mais ou menos assim. Globalização é um conceito da geografia que trata disso e disso daquilo, e segundo o geógrafo tal, em reportagem de site tal, abre aspas, globalização é isso e aquilo, fecha aspas. Igual o exemplo de citação que eu dei agora há pouco. Suas características são assim e assado, e a conclusão que a gente pode chegar com esse trabalho é que a globalização é isso. Basicamente, é ler e escrever o que você entendeu sobre o tema. Não tem muito segredo. Quarta e última regra. Não seja igual ao Assassin's Creed Unity. Faça um trabalho completo para não passar vergonha depois. Se você acompanha as notícias, sabe que Assassin's Creed Unity veio cheio de erros e bugs a ponto de fazer o Season Pass dele ser cancelado e a Ubisoft ter que dar um game de graça para quem comprou ele. Se você não quer passar essa vergonha que a Ubisoft está passando agora, então capriche no seu trabalho, faça ele bem feito para ter um resultado decente. E como é que você faz isso? Comece seu trabalho quanto antes, não deixe para fazer da última hora. No máximo, deixe para fazer uma semana antes do prazo de entrega. Por que uma semana antes? Porque isso vai te dar pelo menos a chance de você ver o professor, ter uma aula com o seu professor antes do prazo de entrega, para poder tirar dúvidas, mostrar o texto que você está usando para o seu trabalho, tirar dúvidas, professor, eu não entendi essa parte do texto, o que tem que fazer aqui, mostrar como é que o seu trabalho está indo, para o seu professor já corrigir antecipadamente. Para tudo isso te garantir que você tem um resultado mais perto daquilo que seu professor considera correto. Mantendo essas 4 regrinhas básicas na hora de fazer seu trabalho, você certamente vai conseguir uma boa nota. Vale lembrar, claro, que a palavra do final é do seu professor ou professora, né? Se for o caso, adapte essas regras aos gostos e exigências do seu professor. Converse com ele para ver o que pode ser feito ou deixar de ser feito para ficar mais perto daquilo que o seu professor quer. E não se esqueça, se é chato ter que fazer um trabalho escolar, imagine a chatice que é para o professor ter que corrigir todos esses trabalhos escolares sobre assuntos que ele já conhece.